Bom, antes quando a gente falou do experimento de Milgram, a gente viu que assim, eram dois principais fatos, né, do experimento de Milgram. Primeiro, assim, você conseguia chegar nas outras pessoas com um caminho pequeno, um caminho curto, e o segundo fato é que as pessoas conseguiam mandar as cartas, né, mesmo sem tendo aquela visão global do grafo, tá? É, e aí que o modelo de Watts-Strogatz ele não é tão bom assim, tá? É, o que acontece lá, né? Então, o segundo fato do experimento de Milgram, pessoas encontram caminhos curtos sem ter um mapa global, né, da coisa. Tá? Basta você conhecer teus amigos e mais ou menos ali o que acontece com teus amigos, né, as informações dos teus amigos, tá? Só que o modelo de Watts-Strogatz, tudo bem, ele explica o primeiro dos fatos, né, que é as redes sociais têm caminhos curtos, beleza, tá? O que ele não explica é essa questão aí de como é que as pessoas fazem para encontrar esse caminho mesmo sem ter esse conhecimento global, né? Só ter um conhecimento meio que míope da coisa, tá? É, o que acontece lá no modelo de Watts-Strogatz? O problema dele é que os laços fracos eles acabam sendo muito aleatórios, assim, tipo, e aí esses links aleatórios eles levam só para muito longe, tipo assim. Então quando você gera lá por exemplo, vamos pensar aqui, né? Eu sou uma pessoa lá do mapinha lá do Watts-Strogatz, né? Eu gerei K links aleatórios, vamos dizer, eu gerei 10 links aleatórios, tá? É, se essa coisa é aleatória, assim, só aleatório mesmo, a ideia é que esses links, eles vão, né, eu vou criar links assim para, sei lá, Estados Unidos, China, Rússia, é, algum lugar da Europa lá, né, e eles são assim, eles levam para muito longe, né, esses links aí, do jeito que eles são gerados, tá? Dificilmente você vai ter assim um link que vai gerar, sei lá, para São Paulo, por exemplo, né? É, então, tem um teorema lá que diz assim: essa busca descentralizada, a gente está chamando isso daqui de busca descentralizada, né? O que é busca descentralizada? É o fato das pessoas conseguirem fazer a busca, né? Ou seja, encontrar o destino, buscar o destino, mas sem ter o conhecimento global, tá? Isso é legal, né? Busca descentralizada, quer dizer, não tem um algoritmo central que está gerenciando a busca. Na verdade, não, são cada uma das pessoinhas, elas de maneira descentralizada, elas são o próprio algoritmo, conhecem só a parte local e elas, né, encontram o destino final. Tá? Então, essa busca descentralizada no modelo de Watts-Strogatz usa muitos passos, tá? Muitos passos. É, eu não sei dizer aqui para vocês o que seria esse muitos passos, mas eu imagino que é da ordem de N, ou seja, você consegue até encontrar exemplos bem ruins ali, em que você precisaria, claro que não percorrer todos aqui, né? Tipo, talvez percorrer, sei lá, metade dos vértices, assim, ou algo assim, na média, tá? Porque você fica pulando para partes, assim, muito, muito distantes, assim, né? Tá? E aí tem um novo modelo que é uma melhoria do modelo de Watts-Strogatz. Esse novo modelo, né, é proposto pelo John Kleinberg, o autor do livro, né? Então, nesse novo modelo, o que acontece? Qual que é a diferença? Você vai gerar links aleatórios, beleza, só que esses links aleatórios, aí eles vão assim, você vai ter um jeito de você controlar eles, e eles vão levar assim para distâncias aleatórias que são curtas, médias e longas, tá? É, então, eu acho que talvez. Vamos continuar aqui, porque assim, a ideia, né, do por que não funciona lá o modelo de Watts-Strogatz é porque assim, se eu tenho só links para lugares muito longe, sei lá, Estados Unidos, Europa, China, ou sei lá, Austrália, tá? Quando eu chego aqui, quando chega num carinha da Austrália, por exemplo, esse cara também, ele só vai ter links assim para tipo lugares muito longe, sei lá, Europa, China, Estados Unidos, ou mesmo novamente aqui na América do Sul, tá? Então as coisas elas só dão esses saltos longos assim. E aí se você quer encontrar às vezes alguma coisa que tá tipo sei lá, dentro da China mesmo ou dentro da Europa, acaba que você tem que ficar dando muitos passos,
né? E aí com uma certa sorte você acaba encontrando lá o caminho, o destino final, tá? É, então, esse modelo aqui, né? A gente está supondo, esse modelo que a gente vai criar, que é um pouquinho melhor, a gente está supondo que tem um nó S que quer enviar uma mensagem para um nó T, tá? O nó S, ele sabe a localização de T na grade, tudo bem, isso daí a gente já era suposto lá no modelo de Watt-Strogatz, mas o nó S não conhece nenhuma aresta para qualquer outro nó. Quer dizer, ele não conhece, ele conhece só assim os seus vizinhos, mas não conhece as arestas para outro nó, tá? Aí você tem arestas aleatórias saindo de S, abrangendo faixas intermediárias de escala. Essa que é a parte importante aqui que a gente vai mexer, tá? Aqui tem uma figurinha aqui, eu acho que era até do experimento de Milgram lá, que eles colocaram só para ilustrar, assim, mas a ideia aqui é que se você está começando uma posição, aqui posição S, tentando chegar aqui numa posição T, a ideia que você gostaria é de ter assim do tipo, primeiro uma forma de você mandar, sei lá, para metade do caminho. E aí esse cara da metade do caminho mandar para esse 1/4 do caminho, né? Depois mandar para 1/8 do caminho. E aí sim você chegando no destino final. E não só, sei lá, vértices aleatórios que vai sair daqui e vai te dar um outro passo aleatório para um outro super lugar super longe, tá? Esse que é o ponto aí que a gente vai tentar melhorar, tá? Bom, então para você cobrir essas faixas intermediárias aí, né, tipo, sei lá, metade do caminho, 1/4 do caminho, 1/8 do caminho, a gente vai fazer assim, tá? A gente vai tá, eu acho que aqui talvez a explicação aqui ela tem que primeiro explicar isso daqui, né? Assim, na verdade o que eu quero introduzir aqui é um tal de um expoente aqui, tá? Que eu chamo de expoente de clustering, e a gente vai usar esse expoente de clustering da seguinte forma, tá? Então vamos lá, eu sou um vértice do modelo lá de Watt-Strogatz, mas na verdade agora é o modelo de Kleinberg, porque no fundo eu tô melhorando, né, o modelo de Watt-Strogatz. No modelo de Watt-Strogatz, você gerava aquelas arestas, as K arestas aleatórias, né? Então K arestas aleatórias, tá? E essas arestas elas iam para qualquer lugar aqui, tá? Agora não, agora o que eu estou fazendo é o seguinte: escolho um lugar aqui, aleatoriamente. Tá? Então eu vou escolher os K lugares aleatoriamente, mas eu ainda não vou, vamos dizer assim, eu escolhi os K lugares aleatórios, mas eu ainda não vou colocar as arestas. Tá? Eu não vou colocar as arestas. Eu vou deixar só tipo indicado assim. Né? Então, opa. Então tá. E aí, o que eu tenho aqui? DVW é o número de passos entre V e um certo vértice W. Então, se eu sou o V, tá? Se eu sou o V, e aqui eu tenho um W1, eu tenho um W2, um W3, um W4, um W5. São os K vértices que eu escolhi aleatoriamente, tá? No modelo de Watt-Strogatz eu gerava aresta para todos esses caras aqui. Agora não. Agora eu escolho esses caras, tudo bem, escolher K caras aleatórios. Só que eu só vou gerar as arestas com essa probabilidade aqui. Com essa probabilidade aqui. Tá? O que é isso? 1 dividido pela distância de V para W elevado a Q. Tá? Então, por exemplo, se a distância de mim para esse W2 aqui sei lá, vamos dizer 20, tá? Talvez 20 seja um exagero, né? Vamos colocar assim, sei lá, tipo 10. 10, tá? Se a distância é 10, né? Então, eu vou preencher essa aresta aqui, eu ainda não sei se eu vou preencher, mas eu vou de fato criar essa aresta aqui, tá? Com probabilidade 1 sobre a distância minha, né, que vai ser 10, elevado a Q, tá? Esse Q aqui, a gente ainda vai discutir qual que é esse número aqui,
tá? Mas a ideia é isso. Por exemplo, se eu fosse gerar aresta para esse carinha aqui, que tá mais próximo, por exemplo, está em distância, vamos dizer, 3, tá? Ou talvez 4, né? Vamos dizer assim, 4, tá? Aí eu gero ou não gero aresta para esse cara? Não sei, você vai jogar um outro dado lá e com essa probabilidade aqui, né, você gera aresta, tá? Então, a diferença é só isso, tá? Você seleciona K vértices aleatórios do grafo, tá? Mas você ainda não cria as arestas, e aí a aresta vai ser criada com essa probabilidade aqui, tá? Qual que é a conclusão aqui que já dá pra gente discutir até agora, né? Vai começar a ficar mais difícil você criar arestas para vértices que estão longe, certo? Porque, ó, por exemplo, se a probabilidade de você criar aresta para esse cara aqui que está à distância 10 vai ser menor do que a probabilidade de você gerar aresta para esse cara que está à distância 4, tá? Claro que isso depende desse valor de Q aqui, né? Mas assim, 1 sobre 10 é menor do que 1 sobre 4, tá? Então vai começar a ficar difícil você criar arestas para lugares distantes, né? E é justamente esse valor do Q, aqui, que é o tal do expoente de clustering, que ele serve como um botão assim pra gente. Porque se a gente bota um valor de Q muito alto, vai ficar quase impossível você gerar esta para lugares longínquos, assim, né? Por exemplo, sei lá, se você colocar o Q igual a 3 aqui, ou Q igual a 4, né? 1 sobre 10 elevado a 4, tá? Dá tipo, acho que 1 sobre 10 mil, né? É uma probabilidade muito pequena. Então a probabilidade de você gerar esta vai ser muito baixa, né? 1 sobre 4 elevado a 4 talvez não é tão pequeno assim, né? 4 elevado a 4 deve dar, sei lá, 256. Mas assim, isso é bem melhor do que isso daqui, tá? Agora, se você pega um Q baixinho, por exemplo, Q igual a 1, tá? Aí tá, um décimo e um quarto, assim, um décimo ainda é menor do que um quarto, mas eles estão razoavelmente próximos. Mesmo assim, está dificultando um pouquinho gerar aresta para lugares mais longes, né, mais longínquos, tá? Se você coloca o Q igual a 0 aqui, Q igual a 0, bom, 1 sobre 10 elevado a 0 é 1, né, e 1 sobre 4 elevado a 0 é 1, tá? Então, você sempre cria as arestas, tá? Então, se você setar o valor de Q igual a 0, na verdade é você fazer o que o modelo de Watt-Strogatz fazia. Os links eles são escolhidos aleatoriamente de maneira uniforme. Você simplesmente escolhe K caras e você gera aquelas K arestas assim sempre, tá? Sempre. Então, na intuição, né, quando você escolhe um valor de Q pequeno, tá? Foi isso que a gente estava comentando antes ali. Os links de longo alcance eles vão ser muito aleatórios, tá? Tipo, você sempre gera, sei lá, você vai gerar K links aqui, tá? Só que como você, pode até ser que você gere alguns perto aqui, alguns a uma distância mais ou menos aqui, é que você vai gerar muitos caras aí, tipo, mais para longe, porque o teu grafo é gigante, né? Tá? E aí a probabilidade de você pegar um desses caminhos grandes aqui acaba se tornando muito grande, então você fica dando aqueles saltos longos no grafo, assim, né? Mais ou menos parecido com o que está nessa figura aqui. E aí fica difícil de você chegar no destino, né? Você escolher aí um amigo que esteja mais próximo, relativamente próximo do destino, tá? Se eu quero mandar uma carta para São Paulo, talvez eu só tenha conhecidos lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Então, começa a ficar complicado isso, né? Agora, assim, se você escolhe um valor de Q grande, né? O que acontece aqui? Ó, eu tinha até colocado aqui. Ó, se você pega Q elevado a, sei lá, aqui ó, 10, aqui, 10 e 10, tá? Quase impossível você gerar essa aresta aqui, tá? Agora, se você pega para arestas próximas, sei lá, por exemplo, 2, tá? É que 10 é exagero, né? Mas assim, por exemplo, sei lá, tipo, vamos supor, 4 e 4, tá? Aí você pega, por exemplo, um cara de distância 2, beleza. 1 sobre 16 é uma probabilidade ok, né? Agora, um cara de distância 10, 1 a 10 mil é uma probabilidade já bem baixinha, tá?
Então, quando você pega um valor de Q relativamente grande, tá? Os links de longo alcance, eles não são aleatórios o suficiente, eles só ficam dando saltinhos pequenos, assim, tchuk, né? Tchuk, tchuk, só os saltinhos assim porque você tá meio que obrigando a ir só para lugares próximos. As arestas que levam lá para longe, elas acabam, dificilmente você vai encontrar uma dessas, tá? Então, conclusão, Q pequeno, saltos longos, Q grande, saltos curtos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você encontrar um meio termo. Tá? Um meio termo. Qual que é o melhor Q que vai fazer você dar saltos assim, tipo, bons, assim, meio que equilibrar, assim. Você vai ter, assim, algumas arestas. Você não vai ter várias arestas que levam você para longe. Você vai ter, assim, algumas arestas que levam. Você vai ter uma aresta que leva você, sei lá, para bem longe, ou uma aresta que leva você para um meio do caminho, uma aresta que leva você para um quarto, né? E assim por diante. Você vai ter uma questão de estar bem equilibrado, assim. Qual que seria o valor desse Q aí, tá? Então, qual que é o Q que faz a busca descentralizada ficar rápida? Tá? E aí, por experimentos, né? Aqui tem tipo um resultado num experimento aí que fizeram. Né? Lá no livro lá tem a referência desse artigo aí que eles fizeram. Mas eles pegaram assim, ó, um Q que tá tipo quase 2, né? Tá? Tipo entre 1,5 e 2 aí. Algo tipo 1,7, 1,8 aqui, não sei. Aqui seria o melhor ponto aqui, porque você teria menos, sei lá, menos saltos ou algo assim, tá? Que a gente pode dizer, vamos dizer assim, aproximadamente Q igual a 2, só para facilitar nosso raciocínio aqui, tá? Então, esse Q igual a 2 aqui é o que melhoraria aí para a gente ter uma coisa assim que você dá esses saltos aqui, assim, você tá bem distribuído, né, as tuas arestas aleatórias. Você tem arestas que levam a longas distâncias, a mais ou menos longas distâncias, a 1/4, 1/8, 1/16 e assim por diante, tá? O Q é igual a 2. Tá? Então, na verdade, assim, os links aleatórios eles seguem a distribuição do inverso do quadrado. Então, você tem 1 sobre a distância de UW elevado ao quadrado. Isso seria o melhor. Tá? Isso a partir de experimentos, mas qual que seria a explicação lógica aí de você escolher o Q igual a 2? Né? Então, o que há de especial no Q igual a 2? Então, se você pensar assim no mundo real, mentalmente, aí a gente organiza as distâncias em escalas de resolução, assim, tipo, por exemplo, uma coisa pode estar no mundo, no país, no estado, na cidade, né, no quarteirão. Então você meio que, né, e aí se você pensar assim, meio que, vamos dizer assim, aproximadamente quais seriam essas distâncias aí, dá para você dizer que meio que você dobra a distância, assim, né? Cada uma dessas escalas de resolução diferente. Né? Então, assim, ó, os intervalos de distância cada vez maiores. Por exemplo, no quarteirão seria de 2 para 4, no bairro seria de 4 a 8 quilômetros, sei lá, e na cidade de 8 a 16 quilômetros, e assim por diante, tá? Mais ou menos, né? Claro que é uma aproximação disso daí. E aí que é legal, porque se você pensar que as pessoas estão num grid aqui, né, que é o que a gente tem, e elas estão todas naquele modelo, a gente está supondo que elas estão todas igualmente espaçadas aqui, tá? É, se você pega, opa, se você pega, se você aqui fixou um vértice V, tá? Um vértice V, tá? Tô falando bem por cima aqui, tá? E aí você pega uma distância D aqui, uma distância D, essa distância D. Depois você pega a distância duplicada, que seria aquelas escalas de resolução. Depois você pega a distância elevado a 4 aqui, quer dizer, elevado a 4 não, multiplicado por 4, sempre está duplicando. 1, 2, 4, 8, né? Você teria já uma bola maior aqui, né? Com raio 4D. E aí o número de... Então, como eu falei, é uma conta que teria que ser feita, tal, né? Eu estou falando bem por cima para vocês, mas o número de pessoas que está, assim, por exemplo, nessa areazinha aqui, tá? Como a gente sabe que as pessoas estão tudo bem distribuídas naquele grid, o número de pessoas que estão aqui é mais ou menos proporcional à distância ao quadrado, tá? Então, a essa distância aqui, né?
tipo, por exemplo, daqui até aqui, vamos dizer assim, elevado ao quadrado. Então, a quantidade de nós que estão aqui é elevado ao quadrado. Só que daí, tipo, a probabilidade de você fazer o link com as pessoas aqui nessa área verde é proporcional ao inverso do quadrado. Então, se você tem uma quantidade quadrática de nós aqui nessa parte verde e a chance de você fazer um link daqueles links aleatórios é o inverso do quadrado, então é esperado que você tenha na esperança, né, que a gente fala, é esperado que você tenha uma aresta para essa parte verde aqui. E aí, se você aplicar esse raciocínio aqui, da mesma forma, se você tem aqui, ó, nessa partezinha que está mais próxima aqui, você também tem o raio ao quadrado. Só que também é esperado que você tenha só uma aresta aleatória aqui. Você vai ter uma aresta aleatória que liga para cá, você vai ter uma aresta aleatória que liga para a parte verde, e você vai ter uma aresta aleatória que liga para essa parte vermelha aqui, tá? E sempre assim, duplicando aí, né, a distância, que era D, né, na parte roxa é D, depois na parte verde é 2D, depois na parte vermelha seria, sei lá, o 4D, né, e assim por diante. Então esse D, essa escolha do Q igual a 2, ele faz com que você vá, assim, tipo, criando links para essas áreas que vão duplicando aí, tá? De forma com que, tipo, vamos supor assim, a coisa fique mais ou menos parecida com essa figurinha aqui, tá? Você tem esse cara aqui que escolhe lá um link que está bem distante, mas esse cara aqui, ele não tem só um outro link que está bem distante também. Ele tem um que está vamos dizer, no meio do caminho, né? E esse daqui tem um que está também no meio do caminho e assim por diante, tá?